A Globo não queria contratar eles, não gostava o Boni, não gostava do tipo de humor dos Trapalhões. Era muito popular, não combinava com o padrão Globo de qualidade, eles gostavam do Chico Anísio, enfim, Dercy Gonçalves e tal. Spaca fala que Renato Aragão não sabia fazer humor sozinho e dependia de Dedé, Mussum e Zacarias. O Renato, nessa questão de um certo egoísmo em relação aos outros três, se não fosse os outros três, ele não faria o que ele fez. Então ele podia ter sido mais generoso. Rafael Spaca fala sobre a diferença nos ganhos dos filmes e que Renato ficava com praticamente todo o dinheiro. Porque a gente descobriu, por exemplo, que na questão dos filmes, a receita dos filmes, a gente imaginava que era 50% do Renato e os outros 50% dos outros três. A gente descobriu que não. Era uma coisa assim, absurda, como que ia pro Renato e o que ia pros outros três. Spaca fala sobre os ataques que sofreu quando revelou o que causou a partida de Zacarias e sobre a vida pessoal do Trapalhão. Zacarias e Mussum eram os mais queridos do... Pô, você tá falando uma coisa do Zacarias, não sei o quê. Bom, o Zacarias, ele nunca escondeu isso, mas também nunca revelou isso, né? Ele não precisava ir na imprensa e ficar falando como hoje muita gente chega e fala. Isso. Ainda faz uma comparação de Zacarias com galãs da Globo que tiveram que esconder a vida pessoal. Por exemplo, um monte de galã da Globo, de novela, não podia falar, porque senão ia acabar com aquela áurea do galã da Globo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Se você vê as entrevistas e os depoimentos, por exemplo, do Dedé e do Renato, eles dão um verniz para aquilo, para deixar a história muito muito imaculada, banhada a ouro, assim. E a graça disso tudo é você ver que eles eram iguais a gente, né? O legal, vamos supor, aqueles episódios que você tinha os erros de gravações no final. Às vezes era muito melhor do que o episódio. Porque mostrava o que era realmente, né, o por trás das câmeras. Né? E não tem esse caráter, o documentário não tem esse caráter sensacionalista. Ao contrário, a ideia é justamente essa que você falou. Trazer o lado humano também, né? Porque você conhecendo a face humana do artista, você compreende muito melhor a obra do que só falar do artista, né? Então, por exemplo, eu lembro que quando estava falando do documentário e tal, estava indo tudo muito, muito bem, até que um dia eu falei, o Zacarias, ele morreu de AIDS. Aí começaram esses haters e tal, pô, você tá falando uma coisa do Zacarias, não sei o quê. Bom, o Zacarias, ele era bissexual, ele nunca escondeu isso, mas também nunca revelou isso. A gente tá falando se dá pra entender. Sim, e a gente tá falando de quem uma época bem conhecia diferente, o Zacarias, né? sabia que ele era bissexual. Né? Ele não precisava ir na imprensa e ficar falando como hoje muita gente chega e fala. Isso. Por uma série de razões. Sim. Né? E vamos considerar que tudo é válido hoje. Mas... E a gente está falando de uma época que, assim... Dessa questão da morte, o Brasil ainda é um país preconceituoso. Naquela época era ainda mais. Ele trabalhava com público infantil. Tinha uma questão da televisão, de certa forma, inibir que as pessoas falassem a respeito da sua sexualidade por uma série de questões. Por exemplo, um monte de galã da Globo, de novela, não podia falar, porque senão ia acabar com aquela áurea do galã da Globo. Né? Era uma bobeira? Era, mas naquele tempo era assim que funcionavam as coisas. E a gente contar isso, ou descortinar isso, é uma forma de você humanizar esse artista, entender que ele passou por um processo muito difícil, né? Que talvez ele não pudesse ali ser do jeito que ele queria ser, talvez, apesar de muito introspectivo o Zacarias. E também, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente naturaliza, e quanto mais a gente entende, compreende aquilo, menos preconceito se dá. Né? Porque as pessoas que ficam falando, você tá falando uma coisa... Essas pessoas são os preconceituosos, né? A gente não tá nenhuma forma aqui, a gente fala, não, ele era isso, e é uma grande artista, isso em nada... arranha a imagem dele, né? A biografia dele. Sim. Ao contrário, eu acho que torna ainda o personagem muito mais interessante. Né? Como, por exemplo, o Mussum com a questão da bebida, como o Dedé com essa vida errática que ele tinha na administração do próprio dinheiro, como o Renato nessa questão de um certo egoísmo em relação aos outros três.
Eu não tô julgando ninguém. Uhum. Ninguém. Sim. Porque todo mundo é suscetível a falhas, a ponto fraco, a uma série de coisas. E a ideia é justamente essa, de você falar, olha só, ele tinha isso tal, e tudo bem. Talvez eu, no lugar do Renato, talvez fizesse a mesma coisa, sabe? Quando você tá com um monte de dinheiro, você fala, eu quero mais, e a gente nunca sabe o que acontece. É igual, assim, eu gosto muito de futebol. Aí um cara que não tinha nada, vira um milionário da noite pro dia, ele fica com a cabeça... Cara, é normal, cara. Você não tinha nada, ninguém olhava pra você, agora você tem uma Ferrari na garagem, tem 500 mulheres em cima de você, não sei o quê. Isso mexe com a cabeça da pessoa. Um paralelo a isso, que é como você tocou no futebol, vai dos anos 90 também, o caso do Tele com o Macedo, lembra? O Macedo ficou deslumbrado quando, né? Aí chegou de Canicalon no treino, o Tele falou, pode parar, vai lá, tira isso, por que você comprou seu carro? Você não tem nem sua casa ainda. Comprava um carro uma vez por mês. Você não tem nem sua casa ainda, então vai muito disso mesmo. O cara não tinha educação, o cara não tinha um suporte familiar, de assessor, que hoje quase todos os jogadores têm, para falar, não, calma, coloca um pouco no banco, aplica aqui, faz aqui. Então, tudo isso é muito, muito difícil. Naquela época, os artistas eram eles por eles mesmos. E não dá pra falar que eles também não ganharam, né? Todos ganharam. Tudo bem, o Renato ganhou mais, pode se discutir se é a questão da administração, se é porque ele era o dono dos Trapalhões, mas todos ganharam, né? Ninguém ali passou dificuldade fazendo filme, né? Trabalhando na televisão, né? A questão toda era saber o seguinte... Foi muito desproporcional ou não? Isso a gente vai contar lá no documentário, né? Porque a gente descobriu, por exemplo, que na questão dos filmes, a receita dos filmes, a gente imaginava que era 50% do Renato, os outros 50% dos outros três. A gente descobriu que não. Era uma coisa assim absurda, como que ia pro Renato e o que ia pros outros três. Tudo bem, era o cara que corria atrás, fazia o argumento, negociava com os distribuidores, fazia uma série de coisas, mas vem cá, se não fosse os outros três, ele não faria o que ele fez. Então, ele podia ter sido mais generoso? Isso é uma questão que a gente vai levantar lá. Né? Mas, de fato, ele tinha o maior salário na Globo, as maiores receitas no cinema, era, de certa forma, a estrela, mas talvez pudesse ter um olhar mais generoso em relação aos outros três. Ganharam dinheiro? Ficaram ricos? Ficaram. O Renato ficou milionário. Sim. Né? Então... É uma disparidade, né? Total. Mas não dá pra reclamar. Daí você fala, mas por que os outros três também não reclamaram? Em 83 eles se separam. Sim, é verdade. Em razão... mas é que tem uma coisa que a galera não leva em consideração, que é o contrato, pô. Você assina um contrato, você pode estar infeliz e não tem que fazer. Vai fugir dali? Não tem como, né? Então, uma vez que tá assinado, mas... cara... Vamos lá. Quando os Trapalhões faziam um sucesso enorme, né, começou lá com os Adoráveis Trapalhões, né, então passou pela TV Excelsior, Tupi, Record, Tupi e foram pra Globo. A Globo não queria contratar eles, não gostava o Boni, que eu entrevistei para esse livro, não gostava do tipo de humor dos Trapalhões. Era muito popular, não combinava com o padrão Globo de qualidade. Eles gostavam do Chico Anísio, enfim, Dercy Gonçalves e tal. Mas o Boni foi obrigado a contratar os Trapalhões porque os Trapalhões faziam muito sucesso. O que a Globo faz hoje até hoje, né? Incomodava o Fantástico. O que o Boni fez? Chamou o Renato Aragão para negociar. O Renato Aragão falou assim, eu quero isso aqui para entrar na Globo. O Boni falou, beleza, eu aceito. Meu salário é tanto. Falou com o Renato. Não falou com os outros três. Daí o Renato falou, não, mas eu quero que você contrate os outros três porque eu preciso. Porque o Renato não sabe fazer humor sozinho. Ele precisa de escada. E os outros três eram escadas do Renato, certo? Vídeo e turma do Didi, né? Não é? Nossa. Um era a escada do Renato, o Zacarias era a escada do Renato e o Dedé era a escada do Renato. E aí os outros três negociam a parte com o Boni. Então eles não sabem o que o Renato ganhava. E o Boni ofereceu isso pros caras. Eles podiam chegar e falar, mas quanto que o Renato tá? Meio que no escuro, né? Não tem muito desculpa, mas também você tem que entender que tem uma série de coisas que a gente não controla. Né? Seria justo, na minha cabeça, quando eu era criança e adolescente, eu achava que todo mundo ali era igual. Eu também.
né? Todo mundo Porque eu olho e falo, caramba, os 4 são legais. Os 4, porque se tirar um, como foi depois que o Zacarias morreu, ficou uma porcaria. Uhum. Né? Então eu imaginava que tinha uma questão meio que igualitária, era um grupo. Né? Mas aí a gente descobre que não, era bem assim, era uma coisa desproporcional. E aí a separação acontece porque em julho de 83, a revista Veja coloca o Renato Aragão na capa e coloca assim, um grande palhaço do Brasil. Já não coloca os outros 3. Na reportagem de 6 páginas, cita em 2 linhas só, Dedé, Mussum e Zacarias. Você fala, caramba, velho. E aí na reportagem fala, ó, o Renato Aragão é dono da Granja Comari, onde a seleção treina hoje. Sim. Ele vendeu pra CBF. Porra, mano. Né? Tinha pouco dinheiro, cara. Aí ele tava abrindo a produtora dele, a RA. Aí se você não é o Renato Aragão, se você é o Mussum, Zacarias e o Dedé, fala, cara, ele tem tudo isso. Eles leram essa reportagem e falaram isso. Peraí, tem uma disparidade. Nesse filme do Mussum, não sei se vocês assistiram esse último. Assisti. Fala dessa, mostra a revista lá, tal, não sei o quê, e aquilo. Então eles olharam aquilo e falaram assim, peraí, a gente tá bem, mas olha ele. Daí chegaram lá e anunciam a separação. Falaram, não, peraí, as coisas têm que melhorar um pouco aqui, que tá muito desigual. Daí eles se separam em agosto e voltam em março de 84, com um pouco de melhora, tal, não foi o suficiente, mas eles acabam voltando. Então tinha essa questão, sim. A questão financeira foi a questão principal da separação dos 3. Você fala, gente, tá... Assim, o meu salário, vamos supor, o meu salário eu consigo comprar um Audi. Pô, o cara tá de Lamborghini e tal... Não é? Por mais que o meu também seja de luxo, mas o dele tem um pouquinho mais, né? Não, é verdade. Então você dá aquele negócio e fala, pô, mas aí... Eles sentiam isso também, que era uma coisa meio igual. Apesar de ele sempre aparecer mais nos filmes, tem as melhores piadas, mandar e desmandar no programa e tal. Mas que não fosse uma coisa tão gritante. Então, quando sai essa reportagem, é um choque e aí eles se separam. E eu acho ainda que, isso resgatando na minha memória afetiva, essa relação eu acho que tinha mais de protagonismo do Renato e do Mussum, né? Dedé. Porque, cara, eu não sei se é porque eu gostava muito do Mussum, velho. Eu achava o Mussum... O Mussum era muito de boa. Tirando... O Renato era o mais engraçado, né? O Didi era o mais engraçado e pra mim o Mussum era sensacional também. O Mussum... Eu tenho, assim, uma leve desconfiança. Nunca fiz uma pesquisa assim, mas eu acho que Zacarias e Mussum eram os mais queridos da molecada nessa época. Mas, nessa questão do protagonismo, nessa separação, por exemplo, uma das exigências do Dedé é dirigir um filme dos Trapalhões. Então ele passa a dirigir alguns filmes. A Filha dos Trapalhões, por exemplo, ele dirigiu. Então tinha uma questão também de protagonismo em algum aspecto, né? Eu acho. Quando esse documentário sair, as pessoas vão ver o Renato Aragão de forma mais humana. É comum cometermos erros, e apesar de ele tentar vender uma imagem de santo e chorão, isso ele nunca foi. E tá tudo bem, afinal, ninguém é. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.